A mensagem é carecidos da glória de Deus. Está na carta que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 3. A gente vai ler do verso 23 ao 26. Romanos, capítulo 3, verso 23 ao 26. Título da mensagem: carecidos da glória de Deus. Diz assim a santa palavra de Deus, escrita pelas mãos do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Eu vou ler novamente. Não é difícil o texto, mas presta bastante atenção. O título é Carecidos da Glória de Deus. Romanos, capítulo 3, a partir do verso 23 a 26. Verso 23 diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Pai, te damos graças, te louvamos, graças, louvores, honra, tudo é dado e devido a ti, Senhor. Tudo que temos e somos é por causa do Senhor. E viemos aqui, Senhor, te adorar, Senhor, e expressar a nossa adoração através da nossa vida, Pai, através da nossa boca, através das nossas palavras, através dos nossos gestos, através das nossas lágrimas, através do nosso choro. Viemos aqui adorar e derramar adoração a Ti, Pai. Nesse momento, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Viemos aqui também ouvir aquilo que Tu tens a falar ao nosso coração, Senhor, porque somos pessoas carentes da Sua glória, Senhor. Somos carentes da Sua presença, carecemos, Senhor, da Tua presença em nossas vidas, para que possamos caminhar de fé em fé. Caminhar, Senhor, na certeza de que todas as coisas, Senhor, são possíveis àquele que crê e tem a Sua santa presença, Senhor. Porque sem a Sua santa presença, nós não somos absolutamente nada. Então, fala ao nosso coração agora, Senhor, nessa tarde e noite, Senhor. Trata conosco através dessa leitura bíblica, Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, impactar as nossas vidas, Senhor, através dessas palavras, para que possamos crescer de fé em fé, para que possamos continuar seguindo, Senhor, esse caminho, Senhor, um caminho, Senhor, aonde nós devemos, Senhor, tirar os obstáculos e fazermos pontes, Senhor. Caminho esse, Senhor, em que devemos transpassar todos os obstáculos e abismos, Senhor, para alcançarmos, Senhor, a Tua glória, Senhor, e no final, Senhor, dessa caminhada, Pai, estar contigo, Senhor, adentrar, Senhor, junto contigo nos céus, Senhor, para ter, Senhor, paz, Senhor, uma paz que excede todo entendimento, para ter, Senhor, tudo aquilo que é benesse da Tua vida sobre nós, Senhor, que é benesse daquilo que Tu fez sobre a nossa vida, para que nós, Senhor, mesmo sem mérito nenhum, Senhor, muito pelo contrário, Senhor, mesmo sem merecermos, Senhor, sermos, Senhor, galardeadores daquilo, Senhor, que estamos, Senhor, aqui nessa terra, juntando tesouro no céu, Pai. Então fala, Senhor, aos nossos corações,
trata conosco, aumenta a nossa fé durante essa pregação. É a oração que fazemos e fazemos em nome de Cristo. E todos digam amém e amém. Podeis assentar. O texto que nós acabamos de ler é na visão de grandes teólogos, é na visão de grandes estudiosos da Santa Palavra de Deus, um dos pontos mais altos da fé cristã. Muito estudioso, muito teólogo, muita gente que se coloca à disposição e na disponibilidade de estudar profundamente a palavra de vida, a palavra de salvação, encontra nesse texto, nesses 4 versículos, desse capítulo 3, da carta que Paulo escreve aos seus irmãos em Roma, um dos pontos mais altos da fé cristã. Nele está revelado de forma condensada o verdadeiro evangelho de Cristo. Ou seja, meu irmão e minha irmã, é impossível que nós entendamos o evangelho de Jesus sem compreender minimamente essas palavras escritas pelo apóstolo Paulo. É impossível nós termos a exata compreensão do que é a palavra de vida, o poder do evangelho, sem a gente entender o mínimo que seja essas palavras dos escritos do apóstolo Paulo. A verdade contida no evangelho de Cristo é que no coração desse evangelho está Deus. Está Deus vendo que os homens, ao se perderem por causa dos seus pecados, Ele assumiu os nossos pecados. E Ele colocou o seu único Filho, Jesus Cristo, para fazer o seguinte: suportar os nossos pecados. Fazer pecado por nós. Carregar os nossos pecados. Deus, do alto sublime trono, Ele viu o homem, a sua criatura, e por conta dele ver o homem se perder por causa dos seus pecados, Ele coloca o seu Filho, o seu único Filho, na disponibilidade, na dispensação, para justificar eu e você por conta dos nossos pecados. E como é que Ele fez isso? Carregando os nossos pecados. Carregando os meus pecados, os seus pecados. Carregando o pecado de todos os homens, de toda a humanidade sobre Ele. Mesmo Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus, não conhecendo o pecado, e em consequência dessa transferência de pecado, aquele que crê nessa verdade de que Jesus foi feito justo e reto, aqueles que realmente entendem, conhecem, compreendem, creem e aceitam essa verdade absoluta, eles conseguem e podem refletir a glória de Deus no mundo através das boas novas. Desse poder que há no Evangelho de Jesus Cristo. Resumindo, a boa notícia é que o Evangelho que nos foi concedido por Deus, Ele diz que nós, mesmo estando mortos em nossos delitos e pecados, Cristo, o Deus que não viu pecado, o Filho de Deus que não viu pecado, veio ao mundo e Ele nos salvou da morte que era destinada a nós na sua cruz. Naquela cruz Ele rasgou o nosso escrito de dívida. Foi naquela cruz, na transferência dos nossos pecados a Ele, que Ele rasga a nossa dívida com aquele que é o dono do mundo. Porque diz a palavra, a santa palavra, que esse mundo jaz do maligno. Esse mundo não pertence a nós. O nosso mundo não é aqui porque o nosso rei, ele se encontra nos céus, e lá é o nosso lugar. Nós somos co-cidadãos dos céus. O reino de Deus está estabelecido nos céus e é para lá que nós estamos caminhando. Mas Cristo, vendo os homens perdidos nessa terra, vendo os homens pecando nessa terra, Ele se compadece desses pecados, Ele se compadece dessa morte, essa morte encruada na vida de cada um de nós.
da natureza pecadora que existe em nós, dos nossos delitos, ele se compadece. Então ele faz com que seu filho passe a nos salvar através de uma morte que foi destinada a nós. Uma morte de cruz. Você e eu, possivelmente a gente conhece, sabe que existe esse evangelho, como no mundo as pessoas sabem que existe o evangelho. Poucos são os cidadãos do mundo que não conhecem esse evangelho. Mas o que Deus quer que refletamos nessa exposição é saber se eu e você, conhecedores desse evangelho, fomos transformados. Se essa palavra, se essa notícia das boas novas nos transformou, nos transforma e continuará transformando a nossa vida, a minha vida, a sua vida. E veja bem, não é saber se você conhece mais ou menos a Bíblia Sagrada. Deus não quer saber nessa noite, nem fazer você refletir, se você conhece mais ou menos a palavra de vida. Se você conhece a fundo essa palavra. Não, ele quer saber se você conhece as boas novas, as boas notícias e o poder que há nesse evangelho. Não é saber o seu conhecimento bíblico sobre essa verdade. É saber se essa verdade é crível e aceitável no seu coração e no meu coração. É isso que Deus está fazendo hoje. Para Deus hoje, é saber a sua consciência dessa verdade. Até que ponto eu e você temos consciência dessa verdade? A ponto de nos transformarmos? A ponto de gerar transformação em nossas vidas, essa verdade? Essa verdade, ela realmente nos livrou dos pecados do mundo? Ela nos livra do pecado do mundo? Ou é uma verdade só apenas conhecida através do nosso ouvido? Ela transformou o seu coração e a sua mente? Deus não quer saber disso. Ele quer saber se essa boa nova, essas boas notícias, te libertou da lascívia, da linguagem vulgar, da pornografia. Se esse evangelho, ele te livrou da roda dos escarnecedores, da rebeldia com seus pais, da preguiça, da mentira e outros pecados de estimação que muitos de nós têm girado em círculo sobre eles. Eu estou me incluindo, obviamente, nisso. Poucos de nós se importam, e Deus também pouco se importa do que você professa com a sua boca, ou o tempo de crente que você diz que tem. No Brasil, nós acostumamos com o evangelho que é professado pela boca. O que você é? Qual é a sua religião? Eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou cristão. Tem gente que até derrama lágrima na igreja. Mas esse evangelho parece que não tem gerado fruto de arrependimento, confissão de pecados e, sobretudo, nova vida. Esse evangelho que faz com que a pessoa professe pela boca e até chore, se debulhe. Tem gente que fica se debulhando em choro dentro da igreja. Esse evangelho não tem gerado fruto de arrependimento. E se ele não gera fruto de arrependimento nessa pessoa, por mais que ela se derrame em choro, de nada serve. Se não há confissão de pecados, de nada serve o poder e as boas novas do evangelho. A sua vida continua sendo velha. Não houve mudança. Você não é nova criatura.
Nós no Brasil somos a igreja que pactua com a afirmação de ser cristão em sua afirmação, mas que não carrega e não quer carregar as marcas de Cristo na sua conduta, na sua vida. Tanto é assim que quantas igrejas andam que nem a nossa, vazias, bancos vazios. Elas querem pirotecnia, elas querem show, elas querem profecia quando elas têm a palavra de vida. Elas querem algo que elas podem apalpar, quando que elas deveriam ter a fé e crença na fé em Cristo Jesus, na transformação, no poder de cura, na operação de milagres. As pessoas se apegam a outras pessoas. Eu, cada semestre, pego um livro da Bíblia para ler. Eu já li a Bíblia algumas vezes. Não é me gabar disso não, mas eu já li ela inteira algumas vezes. Mas eu tiro sempre, de 6 em 6 meses, um livro para poder me aprofundar. Aí, semestre passado, final de julho até dezembro do ano passado, foi Juízes. Foi aí que eu tive a ideia de fazer os terceiros domingos do ano de 2023, falar sobre um juiz sendo 12. Agora eu estou me debulhando no primeiro só. No segundo eu vou deixar para depois, mas no primeiro livro de Samuel. Eu estou ainda no capítulo 8. Ainda estou lendo, estou mastigando, estou estudando. Quero trazer uma mensagem aqui, se Deus quiser, semana que vem, se Deus permitisse me inspirar sobre isso. Mas em 8 capítulos, de um livro só, eu consegui, e não estou falando do livro de Juízes, não. Eu consegui ver o afastamento do povo de Deus pelo menos 5 vezes. Pelo menos 5 vezes o povo de Deus se afastando de Deus. Pelo menos 5 vezes. Os filisteus levam a arca volta, vai em Bet-Semes, chega lá no campo de Josué, e os abençoados abrem a arca, olham a arca, o que é proibido, falta de reverência. Pronto, morre 70. O que Deus fez? Deus não fez nada. Deus falou para não abrir a arca. Aí o povo se rebela. Samuel se levanta, pede para tirar os balaíns, vai lá, o pessoal começa a tirar. Pessoas que vêm à igreja e dentro de casa tem imagem. Pessoas que vêm à igreja, a palavra está aberta, de repente até num lugar mais bonito que um púlpito como esse, e está lá no Salmo 91, amarelinho, no Salmo 23, amarelo. Pessoas que vêm à igreja e se apegam, de repente até em alguém da família, que é um profeta de Deus. Acabou, não existe mais profeta. Não existe mais apóstolo. E os dons? A gente pode conversar sobre isso depois. Senão não vai dar tempo. Nós somos a igreja que não quer carregar as marcas de Cristo na nossa conduta e na nossa vida. É fato, ou melhor, muito mais que fato, que o evangelho de Cristo no Brasil tem sido adaptado. As pessoas têm adaptado o evangelho, têm modificado o evangelho, têm transformado o evangelho, têm alterado o evangelho, mudado o evangelho nesses últimos anos. Eu estava conversando hoje com a esposa, eu acho que eu tenho que sair lá de Vila Maria Helena. Porque eu não vou fazer concessão. Eu não vou fazer pirotecnia, eu não vou fazer isso. Eu acho que eu tenho que sair de lá, porque lá as pessoas só gostam disso. Ou melhor, grande parte gosta disso. E eu gosto de pregar a palavra. O que vale são os nossos projetos pessoais. E aí, ao depender desses projetos, a gente faz uma adaptação para a nossa fé. Eventualmente, aqui mesmo sendo poucos, mas alguém que pode estar do outro lado nos vendo, possa ter pessoas que vão a outras igrejas procurar uma pregação que lhe agrade mais,
E assim, o evangelho, o verdadeiro evangelho que custou a vida de Jesus Cristo, que transforma meninos em homens prontos para morrer por Cristo, meninas em servas de Deus, hoje tem sido transformado em autoajuda para a realização profissional, para a promoção do que achamos que é bom para nós. Assim, a prestação de culto, no dia de hoje, apenas faz parte de uma programação da nossa rotina. A gente inclui ela na nossa rotina. Ela não tem o valor real da nossa adoração e do nosso viver. Assim, com esse panorama que custou a graça de Deus, mas que tem sido barateado com entretenimento, é que nós vamos agora dissecar esses versos, apresentar essa mensagem do Evangelho dos escritos de Paulo, do texto central. Então diz lá, no verso 23 de Romanos 3, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Quem fala isso? Sou eu? Não. É a palavra, através do escrito do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus. Esse verso 23, ele ressalta a extrema pecaminosidade e miserabilidade humana. Ele informa o que nós já sabemos, que eu e você somos pecadores. Ele fala, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. Não há um que não tenha a natureza pecaminosa. Mas ela se torna vaga e simples se ela não vier completada com o fato que vem a seguir nesse verso, que descreve que por causa disso nós carecemos, nós necessitamos da glória de Deus em nossas vidas. Essa verdade de que todos pecaram, se ela vier sozinha, ela não tem sentido no Evangelho. Ela tem que ser completada com a nossa carência, a nossa necessidade da glória de Deus nas nossas vidas. O homem, ele é corrupto pela sua própria natureza. Gênesis 6:5 diz assim, o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Faça um exercício junto comigo. Agora, nesse instante. Faça um exercício junto comigo. Veja bem, é bem provável que se a gente pudesse transmitir todos os nossos pensamentos aqui, para cá, ó, nessa tela aqui, se a gente juntasse todos os nossos pensamentos e colocássemos aqui agora, os que a gente está pensando agora. Possivelmente o seu irmão, a sua irmã que está aí do seu lado, está perto de você, ia sair daqui horrorizado com a sua vida. Ia sair horrorizado com o seu pastor. Ia sair horrorizado com essa igreja. Se botássemos todos aquilo que estamos pensando agora aqui, nessa tela. Se as nossas intenções, durante as 24 horas do dia, pudessem ser checadas pelas pessoas com as quais nós convivemos, a palavra de Deus, ela teria total razão quando diz em Gênesis 8:21, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Você já parou para pensar nisso? Imagina se alguém checa seus pensamentos 24 horas por dia. O que ele vai encontrar? Quem ele vai ver? O que ele vai ver por detrás daquilo que você anda pensando? E isso, meu irmão, implica dizer que nós somos constitutivamente pecado, que a nossa originalidade é sermos pecadores, e mais, que no nosso estado não regenerado e não convertido, nós odiamos a Deus. Paulo escreve isso no Novo Testamento, testificando essa verdade. Efésios 2:3 diz assim, entre eles também nós todos andamos no passado,
segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. A verdade, meu irmão, minha irmã, é que sem Cristo, ou com Cristo, não é a verdade de sermos pecado que produz obra maligna, mas que redimidos fomos ao crermos no Evangelho, e a cada dia necessitarmos querer ser mudados em nosso interior maligno. Por quê? Pela certeza do amor de Deus. Nós carecemos da glória de Deus. O problema é que quando nós sabemos que somos tudo isso, a gente acha que está fazendo a coisa certa. E muitas vezes, o que ocorre conosco é que nós somos leprosos espirituais. Queremos fazer uma capa de justiça para blindar a nossa maldade. Deus odeia o pecado. E ele tem inimizade com o pecador. Salmos 5:5 diz assim: os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeia todos os que praticam a iniquidade. Mas Deus não é amor, pastor? Deus não é misericórdia? Sim, claro que ele é amor, claro que ele é misericordioso. Mas também é verdade que não existe amor sem justiça. Não existe perdão sem sacrifício expiatório. E que não existe céu sem inferno. Porém, o ponto principal é que se percebermos que o nosso pecado, ele é imenso e ofensivo a Deus, a nossa tendência quando somos convertidos, quando resgatados por Deus, é amar mais a Deus, porque a quem pouco se perdoa, pouco ama. Já diz o evangelista Lucas. Nós precisamos entender sempre o quanto de perdão Jesus derramou por causa de nós. Por causa de cada um de nós, por mim, por você. Precisamos entender o tamanho do abismo que Jesus nos tirou. Às vezes a gente não consegue entender o tamanho do abismo que Jesus nos tirou. A gente precisa entender que cada vez que a gente enxerga o pecado em nós devemos entender e pelo menos tentar entender o quanto Deus ama cada um de nós com um amor totalmente desconhecido, desprovido de méritos. Não há mérito no amor de Deus sobre nós. E o inverso ele é perigoso também. Quanto mais nós nos achamos justos, retos, mais nós iremos nos afastar de Jesus. Quantas pessoas se acharam justas e retas depois da morte e da ressurreição de Jesus e foram fulminados, não tiveram cuidado para continuarem sendo retos e justos, entendendo que a qualquer momento poderiam pecar pela sua própria natureza, não vigiando. Veja a história de Ananias e Safira. Eles eram crentes. Pô. Eu não estou falando de ímpio, não. Estou falando de crente. Nós somente podemos ver a glória do amor de Deus quando a gente reconhece a nossa necessidade desse amor. Quando a gente deixa para trás as nossas razões, as nossas desculpas, a falsa ideia que temos da nossa reputação, do nosso mérito pessoal e da nossa justiça própria. Nós carecemos da glória de Deus porque somos pecadores. Quem? Todos nós. Mas vamos caminhar nos próximos versos. Versos 24 e 25 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus,
a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter ele, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Parece que a partir daqui começa a ficar aparentemente contraditório tudo o que a gente refletiu até aqui. Mas preste atenção, somos nascidos no pecado, somos constitutivamente pecado, somos arrebatados pelo pecado para a prática do pecado, e agora, depois dessas constatações do texto bíblico que Paulo escreve, nós somos informados por esse próprio apóstolo que, ao invés da morte, que é justa para nós, a morte é justa para nós, que seria por direito à retribuição que nós teríamos. Agora, na verdadeira fé em Cristo, nós somos declarados justos, ou seja, nós somos justificados. Isso não é declaração de Deus que, após confessarmos a Cristo como Senhor, crermos na ação divina da sua obra redentora, que nós não possuímos mais pecados, ou que nós nunca mais iremos pecar. Deus não fez através de um passe de mágica que nós nos tornássemos justos. Não é isso. Ser justificado significa que no momento em que o pecador olha para Jesus com o olhar da fé salvadora, ele é declarado legalmente justo e correto diante de Deus. Na verdade, a justificação é um termo que vem do direito forense. Nem todo mundo sabe sobre isso. Deus, o juiz, inclina seus olhos para o pecador que colocou a sua fé em Cristo e declara que agora aquele pecador que declara a sua fé em Cristo é legalmente justo diante dele, diante desse Deus todo-poderoso, do único Deus que há em toda a terra. Mas parece um absurdo justificar homens com essa natureza sem uma contraprestação qualquer, sem cobrar nada deles. Mas vamos lá, verso 24 diz assim: sendo justificados gratuitamente por sua graça. O que Paulo pensou quando escreveu isso? O que Deus, quando inspirou Paulo, queria que pensássemos sobre isso? Penso que primeiro é que essa justificação ela é gratuita. Segundo, que essa justificação gratuita vem da graça de uma pessoa chamada Jesus Cristo. A terceira, e mais importante, é que a decorrência direta da segunda conclusão, que a boa notícia do Evangelho, da salvação da ira de Deus, não depende de nós pecadores, porque se dependesse de nós, morreríamos no pecado. Por isso, a única forma de sabermos que fomos declarados justos por Deus é olharmos para a centralidade do pecado, do arrependimento e dos frutos de arrependimento em nossas vidas. Está aí. Como é que você ia responder essas perguntas? Você já confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você não está dando frutos na igreja? Você não tem usado os dons que Deus te deu para a obra evangelística? Você não está honrando a seus pais? Preste atenção. Você não é odiado por aqueles que odeiam a Deus? Você não é desprezado por aqueles que desprezam a Deus? Você não é perseguido por dizer não ao pecado? Você não tem chorado ou se humilhado cada vez que você erra o alvo? Se alguma dessas perguntas teve como resposta anterior o não, sinceramente, eu nem como pastor, mas como cristão,
como seu irmão em Cristo, eu gostaria que no seu autoexame você repensasse na sua justificação. Porque talvez ela não tiver ainda sido ocorrida. Talvez. Essa contradição ela tem que ser meditada. A contradição de absolver os pecadores da morte. Gênesis 18, 24 a 26 diz assim: se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então, quem diz é o Senhor. Gênesis 18, verso 26. Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Presta atenção. Deus não junta justos com ímpios no juízo. No juízo, Deus não junta justos com ímpios. Deus também não trata justo com ímpio e ímpio com justo. Ele trata justo com justo, ímpio com ímpio. Ele nem junta as duas classes e ele não trata o juízo com os dois ao mesmo tempo. Trata com uma classe primeiro, com a outra classe depois. Se Deus declara você justo, a ira de Deus ela precisa ser saciada. E agora a gente pode entender o que vem na sequência do texto central da exposição. Partindo para o final. Jesus Cristo, o sujeito oculto da frase, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Não foi com ouro que Deus comprou a minha e a sua liberdade. O termo redenção significa, na raiz, comprar um escravo de volta. Ou seja, comprar alguém que estava preso ao pecado. Isso é a raiz do termo redenção. Deus comprou a mim e a você através do sangue de Jesus Cristo, simplesmente por amor a nós. Jesus Cristo foi morto e ressuscitou para nos libertar de uma condenação que a nós era devida. Deus fez o seu Filho Jesus a nossa propiciação. Deus fez o seu Filho Jesus o nosso sacrifício. Jesus foi o nosso sacrifício. Ele se sacrificou por cada um de nós culpados pelos nossos pecados, que justifica ou satisfaz a justiça de Deus. Essa propiciação com que faz com que seja possível para Deus perdoar homens e mulheres, pecadores e pecadoras, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Feche seus olhos. Deus, louvado seja e engrandecido o seu santo nome. Louvamos a Ti, Senhor, nesse momento e queremos agradecer, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor é, pelas benesses que o Senhor faz em nossas vidas. Te agradecer pelo amor depositado de Ti em nós, Senhor. Esse amor que excede todo o entendimento, até mesmo
do estudioso, do pensador, do teólogo, do filósofo. Não há compreensão, não há compreensão humana pelo fato da propiciação feita através do seu filho, que não tinha conhecido um pecado e que na realidade nunca conheceu, mas carregou nossos pecados naquela cruz, pagando assim as nossas dívidas, dívidas eternas, Senhor, fazendo com que aquele que hoje crê, aquele que tem fé, não só no falar, não só na emoção, mas aquele que tem fé, a genuína fé, a verdadeira fé, aquele que estava morto nos seus delitos e pecados, hoje alcançar a vida eterna, a vida de amor, a vida de graça, a vida, Senhor, que não é qualquer, não é uma vida de qualquer maneira, é uma vida de graça, é uma vida de justiça, e é uma vida de graça e de justiça sem mérito em nossas pessoas. Não há em nós, Senhor, nada que possa nos justificar, trazer justiça a cada um de nós diante da sua presença. Apenas a propiciação do seu Filho, a morte redentora, salvífica, de Jesus é que trouxe para nós, para mim, para os meus irmãos, para a Igreja de Cristo, a salvação e a vida eterna. E para isso, Senhor, a nossa caminhada, ela prossegue. Para isso, Senhor, nós estamos caminhando, prosseguindo. Às vezes, Senhor, com dificuldade ou não, não interessa, mas sem desistir. Porque somos aqueles que somos a resistência. Somos aquele que não devemos pensar como Elias, que estamos sozinhos, não. Há muitos de nós espalhados, não só aqui no bairro, mas há muitos de nós espalhados no mundo todo, Senhor. Com seus joelhos dobrados, homens, mulheres, voltadas a Ti, com o coração contrito, derramando lágrimas, não lágrimas qualquer de emoção, mas lágrimas de arrependimento, lágrimas de fruto de arrependimento. Oh Deus, toma o Teu povo nessa noite. Toma, nesse momento, cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa fazer com que o abatido saia daqui fortalecido, Pai, diante e mediante essa palavra. Que aquele que já estava querendo desistir, Senhor, possa ser revigorado, porque é isso que a sua palavra também faz e produz. Que aquele, Senhor, que já estava pensando em desistir de tudo, que ele possa continuar caminhando sem olhar para o lado. Porque se a gente começar a olhar para o lado, a gente vai desistir, Senhor. A gente não vai querer caminhar. A gente não vai querer, Senhor, prosseguir. Se a gente olhar para frente e não olhar para o alto, a gente também não vai querer prosseguir, Senhor, esse caminho. Porque parece que o caminho tem um horizonte que nunca acaba. E nesse caminho há pedras de tropeço, há obstáculos, há pecados, há tentações, há coisas que fazem com que possamos nos desviar. Nos ajuda, Senhor, porque carecemos da sua glória, do seu amor, da sua graça, carecemos da sua justiça sobre nós todos os dias, para que possamos prosseguir. Porque a nossa essência, e pela nossa essência, a desistência seria o mais natural. A desistência seria o mais crível. A desistência seria, se podemos usar essa palavra, o correto para o mundo. Mas nós não, Senhor. Nós queremos prosseguir,
caminhar, olhar para o alto, caminhar a nossa caminhada de fé, guardar a nossa fé na carreira, olhando para o alvo, tendo o Senhor, Filho Jesus como alvo na nossa vida. Então nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa carência. Nos ajuda, Senhor, nessa pendência. Nos ajuda, Senhor, porque precisamos ser ajudados. Que o Senhor possa manifestar todos os dias em nossas vidas essa glória para gerar justificação. Para isso, que possamos realmente não só confessarmos, Senhor, com as nossas palavras e nem com as emoções a nossa fé em Ti, mas sim com a nossa consciência e com as nossas atitudes, atos e pensamentos. Toma as nossas vidas e faz isso para a glória e o louvor do Seu santo nome. É a oração que essa igreja faz a Ti, em nome do Seu Filho amado Jesus Cristo, que todos digam amém e amém. Graças a Deus, amém? Você pode dar uma dessas palmas ao Senhor, amém? Aleluia. Amém.